Olá, pessoal. Meu nome é Elaine Barbosa de Souza. Eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu vou apresentar a vocês o trabalho com o título Quantificação da densidade e biomassa de comunidades microbianas de amostras de lodo de esgoto por citometria de fluxo. Esse trabalho foi feito com a orientação dos professores Anderson Carvalho e Bettina Suzuki, e ele contou também com a participação da aluna de graduação em Ciências Biológicas bacharelado, Fernanda Oliveira. Bem, a transição energética do uso de combustíveis fósseis para energias renováveis e sustentáveis é uma das metas da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E dentro dessa agenda, a gente tem o objetivo 7, que trata de energias renováveis e acessíveis, e o objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. E por isso, a produção de biogás, que é um biocombustível, representa um meio estratégico para se alcançar esses objetivos, porque essa produção de biogás consegue gerenciar simultaneamente resíduos orgânicos que, em muitos casos, são descartados de forma incorreta, produzir energia renovável com esses resíduos e ainda gerar biofertilizante que pode vir a ser utilizado na agricultura. O biogás, ele é o produto final da digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, que podem ser lodo de esgoto, resíduos alimentares e domésticos e esterco animal. E essa digestão, ela acontece dentro de um biodigestor, onde ocorre a degradação da matéria orgânica através de processos interconectados, como a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese, que são todos realizados por uma comunidade microbiana. Então, já que a atividade da comunidade microbiana é o ponto principal da digestão anaeróbica e, consequentemente, também da produção de biogás, é preciso se conhecer as condições de operação adequadas e também a contribuição dos diferentes grupos microbianos para se ter a obtenção de uma elevada atividade microbiana, resultando na maximização da produção desse biogás. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um protocolo para a determinação da densidade e da biomassa microbiana em amostras de lodo e de esgoto usadas para a produção de biogás e estabelecer uma relação entre elas a partir de análises de citometria de fluxo. As análises citométricas, elas foram escolhidas porque elas permitem fazer a discriminação, quantificação e caracterização de diferentes populações microbianas em dezenas de amostras por dia, o que acaba sendo um processo mais rápido e mais barato do que abordagens moleculares. Bem, foram recebidas amostras de lodo de esgoto que foram coletadas de biodigestores de biogás, fixadas em etanol com e sem estabilização com formaldeído e armazenadas em freezer e geladeira. Essa é a tabela que contém o nome de todas as amostras recebidas, suas replicatas, os reatores que elas foram recolhidas e os protocolos de fixação utilizados, incluindo se a fixação foi feita em formol, em etanol, ou se essas amostras estão secas em pellet ou não. Também foi feito o desenvolvimento de um protocolo químico e físico, e para determinação, né, desse protocolo, a gente fez um levantamento bibliográfico de métodos já bem-sucedidos e a adaptação, né, desses métodos conforme a necessidade e a realidade do nosso laboratório. Na parte química desse protocolo desenvolvido, a gente utilizou o surfactante de polioxietileno e o pirofosfato de sódio, na combinação de 5% e 10 milimolar. Esses dois reagentes eles foram adicionados a 1 ml de amostras de lodo de esgoto em triplicatas. Já na parte do tratamento físico, a gente fez a sonicação dessas amostras em banho-maria por 5 vezes, com duração de 1 minuto cada, e a gente, né, realizou intervalos de 1 minuto também entre cada banho. E durante esses intervalos, as amostras foram agitadas manualmente. Em seguida, foi feita a marcação dessas amostras com um marcador de DNA e a incubação delas por 15 minutos em temperatura ambiente no escuro. Para as amostras que estavam secas em pellet, a gente acrescentou um passo nesse protocolo, que foi fazer a reidratação delas em 24 horas em 2 ml de solução de PBS sob refrigeração. E, em seguida, essas amostras foram submetidas a esse mesmo processo químico e físico de marcação que eu acabei de citar. Depois da aplicação desse protocolo, foi feita a pesagem das amostras em uma balança de precisão, a análise delas no citômetro de fluxo por 1 minuto em fluxo médio, e depois da análise foi feita outra pesagem das amostras.
Essas pesagens, né, antes e depois da citometria, elas foram feitas para se determinar a densidade microbiana, que é o número total de eventos dividido pelo volume analisado. E por isso é preciso determinar o volume da amostra analisada em cada análise do citômetro, porque com o volume da amostra determinado é possível converter esses eventos em cada amostra de densidade bacteriana. Além disso, a gente também utilizou, né, analisou amostras contendo microesferas de 7 micrômetros de diâmetro, a fim de inserir uma referência interna de tamanho. Usando essas medidas da microesfera como referência, a gente consegue converter os sinais relativos recebidos pelo citômetro em tamanho e volume celular. E aí, com esse volume celular calculado, a gente consegue estimar a biomassa de carbono de cada grupo bacteriano, aplicando o fator de conversão. Depois disso, foram realizados testes estatísticos. A gente aplicou o teste T nesses resultados. Bem, o primeiro resultado foi a produção de um protocolo com descrição completa de tratamento químico e físico, onde a dissociação das células da matriz orgânica se mostrou eficaz, o que resultou em uma taxa de eventos por segundo menor do que 400 durante a citometria de fluxo, o que pode ser observado nessa imagem que traz o valor total de eventos em 3 das nossas amostras, todos eles abaixo de 400. Ao se comparar as amostras PC1 1.1 e PC1 1.2 com todas as outras amostras, a gente percebeu que elas apresentam um número menor de grupos bacterianos. Isso ocorreu tanto nas amostras de geladeira quanto nas amostras de congelador. Essas amostras vieram de comunidades bacterianas enriquecidas com substrato puro, o que faz com que elas sejam praticamente constituídas como culturas. E por isso elas são denominadas por um único grupo bacteriano, o que representa mais de 80% das células presentes nessas amostras. Além disso, as células PC1.1 e PC1 1.2 elas são maiores e apresentaram maior fluorescência do que as células dos outros biodigestores. Enquanto isso, as amostras de PC2 1.1 e PC2 1.2, elas se mostraram mais diversas, né? Então elas estão com mais grupos do que as amostras de PC1, especialmente a amostra de PC2 que foi armazenada no congelador. Sendo que essas amostras elas também foram alimentadas com substrato purificado, né? Essas células de PC2, elas também são menores e sua comunidade acaba sendo mais parecida com os outros biodigestores. E essa diferença, ela se deve à origem do digestor, que é mais parecido com os biodigestores de produção de metano. A única diferença entre as amostras de freezer e geladeira de PC2 foi um dos grupos microbianos que apresentou partículas maiores e, consequentemente, maior biomassa quando armazenado no congelador. Ao se comparar as comunidades bacterianas dos biodigestores B6, né, que vão de BC1 a BC11, a gente percebeu, né, ao comparar eles com as culturas PC1 e PC2, que já foram analisadas anteriormente, a gente percebeu que há maior diversidade, ou seja, mais grupos e menor dominância de um grupo microbiano nessas amostras. No geral, há muito mais grupos de células menores. E aí eu peguei o reator BC1 como exemplo, e dá para se perceber que as amostras dele, tanto de geladeira quanto de congelador, têm densidades celulares muito próxima, sendo que há diferença no tamanho celular e, consequentemente, na biomassa de carbono. Essas diferenças elas podem estar ligadas aos contratempos de cada estratégia de armazenamento. Aparentemente, os dois métodos de armazenamento tiveram bom desempenho na recuperação das células, porém, eles variaram no resultado de dissociação entre as células, o que afetou o tamanho médio relativo das partículas analisadas pelo citômetro. De forma geral, né, a gente percebeu que há uma relação entre o tamanho celular e a quantidade de DNA na célula. Mas os grupos celulares em uma mesma faixa de tamanho, nessas amostras, elas apresentaram diferente fluorescência, o que pode indicar ou diferentes espécies ou diferentes fases do ciclo reprodutivo bacteriano. Na comparação geral dos biodigestores, né, BC1 a BC11, e das culturas, PC1 e PC2,
Foi possível perceber uma diferença quanto ao número de grupos bacterianos presentes em cada biodigestor. Foram encontrados 6 grupos bacterianos, e o grupo 1 foi o que apresentou partículas menores, e os grupos 5 e 6 partículas maiores, geralmente em uma ordem de grandeza maior do que os outros grupos. Com o somatório das densidades microbianas dos grupos, ficou claro que há uma certa concordância entre as amostras de congelador e geladeira fixadas em etanol, conforme a gente consegue ver nessa imagem. Sendo que há uma discrepância, né, uma diferença entre as amostras fixadas em formol e as amostras em pellets. Os resultados são muito diferentes, especialmente as amostras estocadas em pellets. Agora, ao se analisar a média de tamanho de cada grupo bacteriano, foi possível observar a similaridade entre as amostras de congelador e geladeiras fixadas em etanol, e também entre as amostras fixadas em formol. Conforme a imagem, né, é possível ver que a relação entre os tamanhos celulares das amostras secas em pellets seguiu muito diferente dos outros métodos de fixação e armazenamento, embora eles sejam bem regulares entre si, né? A gente acabou recebendo informações, né, do laboratório que fez essa coleta e o preparo das amostras, e eles indicaram que pode ter ocorrido um problema no processo de secagem nas amostras, que pode ter produzido, né, resultado numa destruição celular e, consequentemente, numa perda significativa do material. O que fica claro, né, quando a gente olha essa diferença de resultado de tamanho médio das células. Quanto à biomassa bacteriana, mais uma vez se repetiu essa concordância entre os valores obtidos nas amostras de congelador e geladeira fixadas em etanol e nas amostras fixadas em formol no congelador. E também se repetiu a discrepância nas amostras secas em pellets, e mais uma vez também elas se mantiveram regulares entre si, né, as amostras dos pellets, e discrepantes com com os outros métodos de fixação e armazenamento. Bem, aqui nós temos todos os valores, né, obtidos, a média de todos os valores obtidos até agora. A gente tem a densidade, o tamanho médio, o volume médio e a biomassa de todas as amostras analisadas em todos os métodos de fixação, em todos os métodos de armazenamento. E, no geral, os dois métodos principais de fixação, etanol e formol, demonstraram uma boa recuperação das células. As maiores diferenças obtidas foram por conta das estratégias de armazenamento, né, geladeira e congelador. As amostras do congelador apresentaram, em média, células maiores, o que afeta a estimativa do volume celular e, consequentemente, a estimativa da biomassa de carbono bacteriano dessas amostras. E essas diferenças podem ter ocorrido, né, devido à maior ocorrência de destruição das células quando elas foram estocadas na geladeira, ou uma maior resistência ao tratamento físico e químico para a dissociação das células quando estocadas no congelador, né? Esses dados eles ainda são preliminares, a gente ainda precisa testar eles mais criteriosamente. Bem, para terminar, né, essas análises elas demonstraram a eficácia do protocolo desenvolvido, tendo como resultado amostras com o número de eventos por minuto dentro do que foi apresentado, né, na literatura consultada, sendo necessário apenas alguns pequenos ajustes visando o melhor aproveitamento dos reagentes e do tempo de preparação das amostras e das análises no citômetro. Em média, as células das amostras conservadas no congelador, elas eram de maior tamanho do que as de geladeira, resultando em maiores biomassas nessas amostras. Além disso, as células do congelador também apresentaram menor quantidade de detritos, o que de fato indicaria uma melhor conservação das células bacterianas presentes no lodo de esgoto quando estocadas no congelador. A determinação de grupos bacterianos e a representatividade de cada um deles em cada biodigestor, ela pode contribuir significativamente para determinar qual a composição da comunidade, para determinar qual composição da comunidade bacteriana é mais produtiva e sobre quais condições essa produção é alcançada. Com isso, né, vai ser possível se otimizar o processo de transformação da matéria orgânica dentro dos biodigestores, resultando no aumento da eficácia e da produção de biogás, resultando, né, em maior produção de energia
e também de reciclagem dos resíduos orgânicos e da obtenção de biofertilizantes para a agricultura. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a realização desse trabalho. E bem, chegamos ao fim. Eu queria agradecer a todos, né, que me assistiram até aqui e agradecer também a orientação, né, dos meus professores e todo o trabalho feito por todo mundo até aqui. Muito obrigada.